Fala, matemáticos, tudo bem? A dica de hoje é sobre funções. Dentro de funções, nós vamos aprender conceitos básicos e a sua definição, domínio, imagem contra domínio. Vamos aprender também o que é uma função crescente e uma função decrescente. Vamos lá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que aprender quando estuda uma função é a sua definição. Então, uma função, ela associa elementos de um conjunto a elementos de outro conjunto por meio de uma lei de formação. Como que é isso, gente? É assim, ó. Você tem um conjunto A, dentro do conjunto A você tem os elementos de A, e esses elementos de A estão associados aos elementos de B, por meio de uma lei, que a gente chama a lei de formação, que é a função. Então, a função associa cada elemento de A a ele dos elementos de B. Ou não, como você pode ver aqui, o 19 não está associado a ninguém. E eu escrevi aqui, as funções surgem quando uma quantidade depende da outra. Então, uma depende da outra. E assim, a gente pode pensar o seguinte, as funções f, uma função f é uma lei que associa cada elemento de x em um conjunto A. Exatamente é um elemento f de x em um conjunto B. Então, o f de x transforma esse 1 em 7, esse 2 em 14, esse 3 em 21, esse 4 em 28. O 19 aqui está fora, não tem ninguém associando a ele, né? Quer ver outro exemplo, gente? Ó, um exemplo de função, a área do círculo. A área do círculo é A π r2. Então, ele depende, né, do raio. Quanto maior for o raio, maior a área. E esse π, se o π é uma constante, que vale 3,14, alguma coisa, então ela não muda. Dizemos que A é função de R, é assim que a gente conceitua. Domínio contra domínio e imagem. Vamos ver o que é isso? Olha só, eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. Para cada elemento de A, eu tenho um correspondente em B. Vocês podem ver, 1 a 7, 2 a 14, 3 a 21, 4 a 28. Vejam que esses elementos que estão aqui destacados no conjunto B correspondem à nossa imagem. O conjunto de partida a gente chama de domínio. E o conjunto de chegada, contradomínio. Veja que no nosso exemplo aqui, o contradomínio não é igual à imagem, né? Aqui, ó, tem um 19 que ele está sozinho lá. E olha que interessante, quando eu boto isso numa função, o que seria o domínio e o que seria a imagem? O domínio são os valores de x que eu posso utilizar, que eu estou marcando aqui, ó, mostrando para vocês. Esse é o nosso domínio. Está aqui a nossa função y igual a f de x e a nossa imagem, todos os valores que correspondem a y. É importante, pessoal, a gente notar aqui, muita gente tem essa dúvida. Ó, quando você pega um valor em x, né? Vou pegar aqui um valor em x qualquer. Tu vai chegar, achou a função. Quando você acha a função, tu chegou lá, achou o valor x aqui, né? Digamos que você tem um x1, um valor, um número. E isso vai ser corresponder a um valor em y. Veja que a reta, né? Que passa por x até chegar a esse ponto que eu vou chamar de ponto P, ela é paralela ao eixo y. E depois eu vou traçando uma reta horizontal, que ela é paralela ao nosso eixo x. Eu fiz até aqui os tracinhos aqui embaixo para você ver. E eu acho, então, o seu correspondente. Se aqui é x1, aqui vai ser, então, o nosso y, né, de x1. Ou então, a gente pode falar, né, que é o nosso f de x1, que é mais comum a gente usar essa notação. Mas, pessoal, o que vocês acham da gente praticar agora um exercício juntos para consolidar esses conhecimentos? Veja só, seja a função f definida de reais em reais, dada pela lei de formação. Então, ela é dada dessa forma. De domínio. Então, gente, atenção, domínio são os valores de x. Os valores que estão permitidos colocar em x. Ele quer assim, ó, que nós achemos, né, que determinemos o conjunto e imagem dessa função. Como que faz, pessoal? Tá lá, eu tenho a função. O que eu vou fazer primeiro?
eu vou achar o f de menos 2. Por que menos 2, Tércio? Que eu peguei aqui, ó, menos 2. É o domínio não é o x, então vai ficar 5 menos 2 mais 2. Gente, se eu fizer essa conta, vai dar menos 10 mais 2, né? Menos 10 mais 2. O resultado é quanto? Menos 8. Né? Qual que é o sinal? Qual é o número maior? 10 ou 2? 10. Qual é o sinal do 10? Negativo. Então, o resultado aqui, ó, só pode dar negativo. Então, 10 menos 2, menos 8. Ou menos 10 mais 2, né? Agora, eu vou para o segundo elemento. O segundo elemento é menos 1. Então, f de menos 1. Veja que onde está x, eu vou escrever menos 1. Então, eu boto lá, ó, menos 1 mais 2. Quanto que vai dar, gente? Vai dar menos 5 mais 2, que é igual a menos 3. A mesma regrinha. F de 0. F de 0, gente, ó, 5 vezes 0 mais 2. Isso é igual a 5 vezes 0 é 0, mais 2 é igual a 2. Por fim, o f de 1. Né? O f de 1 vai ser 5 vezes 1 mais o nosso 2. Vai dar 5 mais 2, que é igual a 7. Então, ele perguntou, né, para a gente lá, ó, determine o conjunto imagem que ele queria. Então, a gente já achou o nosso conjunto imagem, não é? Imagem de f de x, né? Ou então você pode escrever só assim, ó, im de f de x é igual aos elementos que você achou ali, ó, menos 8, menos 3, 2 e 7. Pessoal, agora para a gente terminar essa parte, eu quero falar para você de função crescente e função decrescente. O conceito aqui é o seguinte, função crescente. Ele diz o seguinte, à medida que x cresce, y cresce também. Veja aqui comigo o que eu estou desenhando, ó. Eu tenho um x aqui, ó, x1. Aí, correspondeu um valor aqui, ó, que está aqui embaixo, certo? Aí depois eu pego um x maior, um x2. Vai dar lá, ó, um f de x2 maior. F de x2 já está para cima. Se eu pego um x3, maior ainda, ó, f de x3 maior, né? Já deu um valor maior do que o que a gente tinha. Vocês estão vendo? À medida que eu vou andando, né, para a direita, aumentando meu x, meu y também cresce. Então, eu gosto de fazer assim, ó, se x cresce, o y também cresce. E se acontecer o contrário, gente, ó, se eu vier para cá, ó, se eu vier para cá, o x está decrescendo. Logo, o y também ele vai decrescer. Então, uma característica da função crescente é que à medida que x cresce, o y também cresce. E se acontecer ao contrário, pessoal? A mesma coisa, gente. Se o x decrescer, o y também ele vai decrescer. A função decrescente já é o contrário. Olha só, eu vou pegar um valor aqui qualquer. Esse aqui, ó, x1. Aí, claro que eu vou ter uma correspondente em y, que eu vou chamar de y1. Mas conforme o meu x vai aumentando, eu vou andando para a direita, o x aumenta, né? Um x2, né? Olha o que aconteceu aqui, ó. Já tem um valor menor, né? y2. Você pode até reparar aqui, se a gente for usar os dados do nosso exercício, mais ou menos aqui, eu vou tentar desenhar para você. Quando eu tenho o 4, olha aqui, que interessante. Quando eu tenho aqui, ó, o 4, né? Vou tentar fazer mais ou menos, ó. Eu tenho aqui esse valor, ó, né? Tem um valor que aqui que eu não sei quanto que é, eu vou falar que é o x1, deu 4. Tá aqui o 4, tá em cima. Agora, se eu pegar esse valor aqui, ó, 2, né? X igual a menos 1, deu quanto? Deu 2, né? x2 igual a menos 1. Olha o que aconteceu com o meu y, deu 2. Então, antes eu tinha 4, fui para 2. Ou seja, meu x está aumentando, então meu x está crescendo. Mas o que está acontecendo com o meu y? Ele está decrescendo. E o contrário também dá, né, gente? Ó, se meu x ele decresce, o meu y ele vai crescer. Nesse caso, então, a gente diz que a função ela é decrescente. Então, pessoal,
essas foram as nossas dicas de hoje. O comportamento da função, o que é uma função. Começamos lá falando o que é uma função, definindo uma função, uma relação, o domínio, o contradomínio, a imagem. E por fim a gente fechou em função crescente e função decrescente. Espero que você curta nosso vídeo, dá o likezinho aí, compartilha com seus amigos. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve, coloca o sininho que todo dia tem vídeo novo aí para você. E a gente se encontra no próximo vídeo aprendendo mais sobre função. Tchau, pessoal!